geralmente, quando a gente fala em naturopatia ou naturologia, dá a ideia de que estamos falando de duas coisas aparentemente distintas, né? Então, a ideia aqui, o formato do roteiro que eu preparei dos slides é justamente para que a gente vá caminhando um pouco nesse sentido para ir vendo se existe alguma relação, se existe realmente diferença, se são duas coisas distintas ou não, tá bom? Então, a ideia é que a gente vá entendendo aqui o processo em uma linha do tempo mesmo. Eu vou procurar fazer esse diálogo usando a abordagem transdisciplinar. Recentemente, eu estou, como eu falei, a minha pesquisa no mestrado em Ciências das Religiões, o meu objeto de estudo é a meditação, mas a metodologia que eu escolhi para fazer foi um pouco utilizando a abordagem transdisciplinar e no meu próprio campo de trabalho eu acabei desenvolvendo uma metodologia com o foco na abordagem transdisciplinar, inspirado, que costuma pegar, geralmente, aparentemente, duas vertentes opostas. Claro que aqui acabei utilizando, trazendo isso mesmo, para que a gente possa exatamente ver, no final das contas, quais os resultados que se tem dessa observação. E aí, como a gente vai falar sobre transdisciplinaridade, eu acho que interessante para a gente falar sobre essas duas práticas, falando inicialmente sobre PICS, sobre o OMS, sobre o SUS, porque justamente essa metodologia ela traz a gente para... A gente pega uma discussão, né, pega um questionamento que está tipo, nesse momento em questão, em situação, e vai fazer exatamente um percurso histórico, a fim de que a gente possa evitar os ruídos, julgamentos, má interpretações, é importante que a gente olhe para trás e observe a história dos fatos, dos acontecimentos, para poder entender essa situação no momento atual. Então, a gente tem aí as PICs, a OMS, o SUS, espiritualidade, alguns paradigmas, até chegar nessa discussão. Então, eu vou fazer só uma introdução rapidinho, espero que seja rápido mesmo, para a gente entrar no tema central, que é a naturologia e a naturopatia. Eu gosto sempre de voltar para essa discussão, antes de tudo, para a Organização Mundial da Saúde. A OMS, ela recomenda, né, ela preconiza o uso das terapias, né, das práticas integrativas e complementares em saúde. Acredito que para vocês esse termo, acredito que para todos, se tiver para uma ou outra pessoa que ainda não esteja um pouco habituado com esse termo, vai ouvir falar bastante, penso eu, nas disciplinas, porque a gente pode já ir compreendendo a naturologia, a naturopatia dentro desse universo das PICs, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda essas práticas integrativas justamente porque compreende que o processo de saúde, né, que antigamente, que muito tempo é sempre falado como ausência de saúde, a verdade compõe várias dimensões. E uma dessas dimensões que a gente coloca a física, a mental, a social, está sempre também colocada a espiritual, e por diversas vezes essa dimensão ela não é muito referenciada. Eu já observei que várias pessoas, pesquisadores da própria área das terapias, na hora de colocar essa definição, costuma retirar, por algum medo científico, alguma coisa assim nesse sentido de ser criticado. E eu faço questão de colocar justamente porque a própria Organização Mundial da Saúde está colocando como uma dimensão e a gente vê que existe pesquisas científicas que estão tratando dela. E para a compreensão da naturologia, da naturopatia, a gente vai ver que essa é uma dimensão que realmente não pode ficar de fora, principalmente a gente falando nessa questão de uma abordagem transdisciplinar. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda. Uma coisa que eu recomendo bastante para quem está fazendo essas especializações, seja em naturologia e naturopatia, é um artigo que tem do Rodrigo Toniol. Esse artigo, a gente, que está aqui embaixo, a Atas do Espírito, a Organização Mundial da Saúde e as suas formas de instituir a espiritualidade, ele conta, num passo a passo, desde os anos 70, todo o processo que a OMS levou para tratar de como ela tratava sobre a espiritualidade. Ele fez um trabalho assim que eu achei fantástico. A gente viu esse artigo no mestrado em Ciências das Religiões e desde então eu sempre utilizo, acompanho ele. É um cientista assim das ciências das religiões muito renomado assim que traz
abordagens muito interessantes. Então, o artigo eu vou disponibilizar para vocês, posso deixar o material no final, que tem os links para acessar. Então, esse é um artigo assim, que eu acredito que é importante que todo especialista em naturologia e naturopatia o possua, porque leia de vez em quando, porque ele vai trazer todo o processo de como trata a espiritualidade, e é muito bonito você ver as atas assim das reuniões, dos congressos que se tem internacionais, falando sobre a espiritualidade e a necessidade de inserir essa dimensão. Tá bom? Então, fica aí a sugestão desse primeiro artigo. Outra coisa que é muito válido também a gente frisar aqui, que é, tipo, são coisas básicas assim que eu estou trazendo, é como se dissesse assim, vocês saem daqui, o que é que um estudante de naturopatia, de naturologia, precisa saber? São coisas assim do tipo. Uma coisa que a gente precisa tomar um mínimo de conhecimento também é sobre a Política Nacional das Práticas Integrativas, que foi feita, a portaria saiu em 2006, a gente está fazendo 14 anos dessa portaria, e ela justamente é a política, né, que coloca essas terapias, essas práticas dentro do SUS, né? Então, as terapias, elas passam a ter uma visibilidade, elas passam a ser inseridas, ofertadas a toda a população em diversos centros pelo país. Aqui em João Pessoa, durante muito tempo, eu não sei como que está a realidade hoje no Brasil, mas aqui em João Pessoa, durante muito tempo, assim, era conhecida assim como referência em Pix, porque de cara, já em 2015, quando eu entrei, já tinha 3 centros, né? Esses 3 centros, evidentemente, continuam, não se formou nenhum outro, mas se ampliou tanto o número de atendimentos, os espaços, quanto o número de práticas ofertadas. Até porque as terapias, inicialmente, na política nacional, de acordo com a política, eram apenas 5 práticas que a gente vai ver. E elas foi só aumentando ao longo desses anos, tá bom? Então, uma coisa básica, assim, que é interessante se ter também é essa política, saber os documentos, dar uma olhada, ler um pouco, entender, é bacana. Caso vocês queiram conversar, falar com outras pessoas, dar palestras, enfim. Aqui a gente tem as cinco racionalidades que está preconizada dentro da política nacional, que é a medicina chinesa, a homeopatia, a medicina ayurvédica, os florais, então o termalismo também, a medicina antropofosófica. Então, todos esses conjuntos de práticas aqui foram inicialmente essas 5 práticas que essas 5, vamos dizer assim, abordagens que é chamadas de racionalidades médicas, que foram inseridas inicialmente porque cada uma dessas terapias, cada uma dessas abordagens, dessas racionalidades, ela tem uma estrutura muito consolidada com pelo menos várias dimensões, várias vertentes que a gente vai ver que compreende. E aí é importante também trago aqui assim para que a gente conheça, porque naturalmente a gente vai ficar ouvindo falar, mas de uma certa forma não sabe que essas 5 elas estão inseridas desde o início na PNP, certo? E aí é o seguinte, o que a gente precisa para que se tenha uma racionalidade médica? Vocês podem, inclusive, nesse tópico aqui, já pensando em termos de naturopatia, naturologia, se a naturologia, a naturopatia, ela estaria classificada como uma racionalidade médica. Vamos tentar entender. Vejam só, o que é que precisa? Precisa de uma morfologia, né, que é a anatomia que a gente vai estudar. Então, todas essas medicinas aí, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, ela tem um estudo da morfologia anatômica do corpo para poder entender todas essas dimensões, como que elas funcionam. Precisa ter uma dinâmica vital, a fisiologia, aliás, a questão do vitalismo dentro da naturologia é algo bastante falado, assim, uma das principais vertentes, assim, dentro tanto da naturologia quanto da naturopatia, enfim, de todas essas práticas, na verdade. Dentro de todas essas PICs, vai ter muita coisa em comum, de várias terapias que a gente não costuma olhar de forma, com esse olhar
disciplinar. Mas aí vai interessante que eu vou tipo passar um exercício para quem já tem formações em pelo menos uma ou duas terapias para tentar ver ela dentro dessa cosmovisão que a gente está falando. Precisa ter uma sistemática terapêutica, ou seja, todas essas práticas têm uma abordagem, tem uma filosofia por trás de como será feita essa terapêutica, tem um sistema de diagnóstico também, que, por exemplo, provavelmente vocês viram dentro da medicina chinesa, dando um exemplo que a gente vai estudar a questão do corpo, vai estudar a questão dos elementos, como que esses elementos, o elemento fogo se relaciona com o corpo através do nosso coração, através de uma cor. Então, tem todo um sistema e tem uma doutrina médica, né? Tem uma abordagem, tem um princípio, os princípios filosóficos por trás que vai poder fazer essa abordagem. Então, para que tenha uma racionalidade médica e tem essa sexta dimensão, que nada mais é do que o conjunto de todas essas cinco, que é a cosmovisão, que é de onde vem também essa questão que a gente pode compreender do holismo, né, do holístico, onde tem várias vertentes interagindo, várias dimensões interagindo, e a gente está no meio desse todo, e quando a gente passa a agir de uma forma reducionista ou separada, a gente compromete o todo, porque, tipo, na verdade, a gente trata da parte, mas com o foco no todo. A gente está sempre interagindo, a gente está sempre procurando encontrar, fazer com que todas essas dimensões elas interajam entre si. Aí, nesse sentido, outra coisa interessante que, tipo, pesquisando para poder ir montando os slides, eu vi uma atualização que eu realmente não tinha percebido, de que houve mais 10 práticas que foram incluídas. Para mim, aqui está tapando o slide, eu não sei se para vocês estão, tipo, dessa última lacuna aqui, que não está aparecendo, essa última coluna. Então, em 2006, quando foi lançada a PNPIC, era apenas a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a antropofagia e o termalismo. Aí depois, em 2014, foram incluídas a meditação, o reiki, Shantala, todas essas outras práticas, a yoga. E para muita gente isso é assim algo confuso, porque em alguns centros, como por exemplo no CEPIC, que eu comecei a trabalhar, quando cheguei lá já tinha meditação, já tinha reiki, já tinha várias dessas práticas aí. Quando a política saiu, evidentemente as pessoas que trabalham na coordenação ficou sabendo, tal, mas não fez muita diferença, porque dentro da própria política nacional das práticas integrativas fala que as práticas que devem ser colocadas dentro do SUS são essas, sim, que inicialmente, mas tem uma brechinha lá para dizer assim, outros tipos de abordagens. Aí daí se compreende que pode colocar essas outras terapias. Inclusive, teve centros por aqui que colocou até capoeira, no sentido de desenvolver essa dimensão da consciência corporal. E aí depois foi inserida outras 10 práticas, que são essas aí, entre elas a ozonioterapia, geoterapia, bioenergética, a constelação familiar, né? Então, hoje a gente tem pelo menos essas 29 práticas aí de acordo com as políticas nacionais, de acordo com essas portarias, né? Uma coisa aqui importante, pessoal, que eu assim gostaria de frisar é que em 2020, acho que nesse ano, foi no ano passado, eu vi um tipo de artigo que foi publicado, inclusive, no G1, falando sobre o próprio Ministério da Saúde, fazendo uma crítica a essas práticas, fazendo uma crítica dizendo que não tinha evidência científica, que não tinha reconhecimento e um tipo de ameaça que poderiam retirar a qualquer momento, mexer nessas portarias. Isso, de uma certa forma, me assustou bastante. Eu não sei até que anda, assim, confesso que não voltei a pesquisar isso, como que está essa situação, mas isso, de uma certa forma, trouxe uma preocupação, porque toda essa conquista que houve ao longo desses 14 anos de trabalho, em vários congressos sobre práticas integrativas aqui, que teve no Recife, que teve no Natal, aqui no Nordeste, tive a oportunidade de aparecer, acompanhei o debate, acompanhei muitas coisas interessantes, conheci muitas pessoas nesse movimento, e realmente seria triste assim a gente ver um retroceder nesse sentido, porque a gente está se consolidando, e é aí onde tipo eu enfatizo assim que
profissional, a pessoa que vai se formar em naturologia, em naturopatia, deve ter assim um pouco dessa consciência também de que estou me formando para poder tratar, para poder auxiliar, para poder me cuidar, me tratar, mas também que existe outras formas de como a gente pode atuar enquanto tipo profissionais, né? E nesse sentido a pesquisa é uma delas. Por isso que a pesquisa científica é realmente importante, porque a maioria de fato dessas práticas, se a gente for buscar artigos científicos, são poucos, são escassos. A própria meditação talvez aqui seja uma das que tenha mais evidências científicas nesse sentido, assim, falando em questão de números mesmo, porque realmente é muito pesquisada. Mas existem muitas outras que têm uma carência muito forte. Então, claro, para a gente, para as pessoas que utilizam dessas práticas, que sabem que funcionam, está tudo bem. Mas existe uma comunidade científica que tem interesses políticos por trás, e essas consolidações de trabalhos, isso se faz importante também, interessante, tá bom? Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, por favor. Aí, nesse sentido, um outro estudo, um outro artigo que eu encontrei dentro do programa das Ciências das Religiões foi isso aí, as evidências científicas de que a espiritualidade ela realmente faz bem para a saúde. E aí tem esse artigo aqui da Carolina Teles, é um dos artigos assim, que acho que deve ter umas 15, 20 páginas, que você lê e você não consegue parar de ler, mesmo com essa linguagem acadêmica, que às vezes é chato, cansativa, porque ela fez uma revisão bibliográfica que foi uma análise assim de muitas pesquisas envolvendo espiritualidade para verificar se a espiritualidade tinha algum impacto na saúde. E foi lindo assim os resultados que ela mostrou, e mostrou assim que a maioria esmagadora assim mesmo de todas essas pesquisas mostram que não só a espiritualidade, mas a religião, ela tem um impacto muito forte na saúde. E eu acho interessante assim essa abordagem, porque geralmente, durante muito tempo, inclusive eu, assim, quando ia falar sobre espiritualidade, eu já fazia questão de falar assim, falava a palavra espiritualidade, e espiritualidade não é religião, com medo com que outras pessoas pensassem que eu estou falando de religião, coisas assim nesse sentido. Aqui a gente está falando de trabalhos científicos e está mostrando que quem exerce uma prática religiosa no seu cotidiano tem menos chance de sofrer vários tipos de doenças, de transtornos, porque tem uma prática, porque tem uma vivência, porque tem uma base que na hora do sofrimento, na hora do apuro, ajuda. Para outras pessoas que não vivem uma prática religiosa e que conseguem de alguma outra forma encontrar isso, tudo bem. Mas o que está sendo colocado aqui é que não só a própria espiritualidade, mas a religião em si, ela tem um fator crucial na nossa saúde emocional, psíquica, enfim, física, tá bom? Então, esse é um artigo. Alguém quer falar? A espiritualidade também ajuda a te conduzir, às vezes, para aquele órgão que precisa de mais energia, alguma coisa assim do tipo, né? Então, a espiritualidade não está só na fé, está também em auxiliar você no diagnóstico, pelo menos é a minha opinião. Perfeito, Luciana, perfeito. E assim, eu nem entrei exatamente nesse campo assim para diferenciar o que é espiritualidade, o que é religião, né? Porque realmente não é o foco. Mas, claro, a gente compreendendo essa dimensão espiritual, que ela não necessariamente, de fato, ela não necessariamente tem um vínculo tipo direto, no sentido de que eu preciso exercer, eu preciso estar dentro de uma igreja, eu preciso ter uma fé religiosa para poder desenvolver uma espiritualidade. Não, isso aí realmente a gente pode desenvolver. Eu tenho amigos que eu vejo a prática deles espirituais assim, que não tem uma palavra tipo no sentido de ir para a igreja, de acreditar em Deus propriamente dito. Ele vive a espiritualidade dele tipo amando as pessoas, fazendo bem para si, e ele sente, eu vejo o brilho nos olhos dele quando ele fala dessa relação. Então, isso é muito bonito, né? E é essa compreensão de que a gente somos seres que estamos em evolução e estamos aqui para fazer o melhor.
medida que a gente tem essa compreensão aí, está desenvolvendo uma espiritualidade. Alguém estava falando, pessoal? Se não, então, vou seguindo aqui, tá bom? Então, como que funciona essa abordagem transdisciplinar, certo? Só para que a gente não se perca. A abordagem transdisciplinar, ela foi, tipo, teve vários autores que já vêm fundamentando essa ideia há algum tempo, mas o principal foi o Nicolescu Basarab. Ele tipo, tem uma carta chamada Carta da Transdisciplinaridade, que é muito bonita. É uma carta que foi escrita como um formato de protesto, em alusão a esse paradigma cartesiano, reducionista que a gente tem, e que teve uma repercussão muito forte, principalmente para a área da educação, porque tipo, reivindicando vários tipos de direitos, porque as nossas crianças, tipo, desde quando passa pelo processo de formação na escola, não tem uma formação onde começa a falar, começa a compreender que somos seres multidimensionais, que temos uma dimensão física, não só uma física, que temos uma emocional, que tratar das emoções, dos pensamentos, tipo, de uma relação social, de uma relação espiritual, de uma relação com a própria natureza, isso faz bem, né? Então, tipo, ele fez essa carta que ficou realmente mundialmente conhecida, e tiveram alguns outros autores, como Edgar Morin também, que ajudou a desenvolver esses pilares da abordagem transdisciplinar. Então, ele parte principalmente para ir além desse olhar reducionista, desse olhar fragmentado, para poder compreender que existem vários níveis de realidades aqui para a gente na área da saúde. O que é importante a gente compreender aqui? Eu sou um ser consciente que tem uma dimensão física, que tem uma dimensão emocional, que tem uma dimensão mental, que tem uma dimensão social, que tem uma dimensão espiritual, e todas essas dimensões elas estão interagindo. Quando eu tenho um pensamento negativo, esse pensamento negativo, se eu tipo permaneço nele, ele vai ter uma tendência a gerar um tipo de sentimento, um tipo de emoção. Se essa emoção ela começa a se instalar, isso vai chegar até o meu corpo. Algumas literaturas, como o Reiki, por exemplo, entre outras, traz um pouco assim, tipo na sua literatura, as noções dos corpos, né? Aí a gente vê que tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, e vai subindo, né? O corpo astral, até chegar nesses corpos mais sutis, espirituais. É importante a gente compreender um pouquinho, pegar, ainda que não tenha muitas mensurações científicas nesse sentido, porque a gente não tem equipamentos científicos suficientes para conseguir mensurar isso ainda, dado também pela essa questão do reducionismo, do cartesianismo. Por quê? Porque ficou muito focado nessa coisa fragmentada, de um único olhar de estudar o que é palpável, de estudar o que é matéria apenas influenciada por Newton, enfim. E aí a gente tem essa coexistência desses níveis de realidades e tem essa coisa do terceiro incluído. Essa é uma outra visão assim que dentro das práticas integrativas, dentro da naturologia, é muito bacana a gente compreender, porque a gente vai exatamente perceber que às vezes quando para a abordagem terapêutica é muito interessante, que a gente vai perceber que imagina só que você está em uma situação com o seu corpo, né, que você está com o corpo desequilibrou, alguma doença, uma dor de cabeça, por exemplo. E nessa dimensão a gente compreender de que essa dor de cabeça ela tem uma influência no quesito emocional é muito bacana. Só que se a gente compreende que ela também tem uma influência, ela pode ter causa no seu quesito mental, a forma como a gente está lidando com algum acontecimento ali, a compreensão que a gente está tendo sobre algum tipo de situação pode estar influenciando, sim, também nessa enxaqueca. Por isso que é importante a gente, tipo, justamente ao perceber essa abordagem, entender, inclusive, que a própria dor de cabeça, que na maioria das vezes para o paciente é algo ruim, é algo que está afetando e que eu tenho que tirar isso, também a gente trazer essa outra ideia de que essa dor de cabeça ela pode ser um norte, ela pode ser uma oportunidade para que eu identifique algo que eu não esteja conseguindo perceber para conseguir tratar. Então, veja aqui que essa
um assim, dos princípios fundamentais que vai estar em quase todas essas práticas, em quase todas essas terapias, tipo, vai ter esse tipo de entendimento, essa compreensão de que o nível da dor, de que o efeito que está no teu corpo, que tem algo acontecendo, tem várias vertentes acontecendo, tem várias dimensões que estão interagindo, e a melhor forma de tratar elas é do ponto de vista dessa visão holística, né? Lá no CEPIX, quando chegava alguém para fazer uma consulta, um atendimento, então passava inicialmente pela escuta, e lá a gente tinha um rodízio, distribuía os terapeutas para fazer escuta durante o dia, os dias, né? E às vezes vinha um paciente e a gente ia colocar as terapias que recebeu, o que estava na escuta ali colocava. Aí a pessoa apresentava, tinha, por exemplo, enxaqueca, dor de cabeça, dor de coluna, aí você colocava as práticas, auriculoterapia, aí botava floral, botava meditação, às vezes constelação familiar, às vezes botava 4 práticas. Claro que a ideia não é abusar muito, até porque o interagente, como a gente chama, ele tem que ter tempo, né, de fato, para conseguir fazer todas essas práticas. Mas é muito interessante essa abordagem, justamente porque a dor de cabeça pode ser tratada dentro da auriculoterapia com os pontos, né? Você está estimulando aqui, está mandando informação para o teu hipotálamo, o hipotálamo está liberando outros tipos de substâncias químicas, como endorfina, para poder ir relaxando, para poder ir tratando. Os florais vai ajudando a tratar na questão, no quesito emocional, de forma mais sutil. A pessoa vai interagindo ali, vai ter sonhos, vai trazendo os sonhos, vai poder, dialogando, falando com o terapeuta, e ele vai dando uma noção do que é que essas emoções, do que é que esses pensamentos, essa parte cognitiva, está passando para ele, para que ele vá ajudando a ressignificar, né? E aí a meditação vai ajudar a treinar habilidades, capacidades nele de poder se manter tranquilo, de manter respirando, observando a respiração e desenvolvendo essa metacognição, que é a capacidade de perceber quando um pensamento negativo está chegando e que pode desencadear todo um tipo de emoção, e a partir dessa percepção, dessa observação, dessa habilidade que vai desenvolvendo, poder chegar, vamos dizer assim, nessa parte de uma terceira ideia, né, do terceiro incluído. Queria falar, Luciana? Levantou a mão aí? Ou... Sim. O que acontece? Além disso tudo, vocês têm algum foco em questão da alimentação? O que de repente a pessoa pode estar comendo e que pode estar prejudicando, ocasionando essa dor de cabeça, por exemplo? Sim, com certeza. Quando dentro do CEPIX, dentro do centro, né, se tem alguma terapia lá que é focada na alimentação, tipo, nesse centro, quando eu entrei, tinha um grupo de alimentação consciente, aí a gente passava nesse sentido. Quando não tem, aí realmente a gente procura dentro do nosso time uma pessoa que trabalha mais aí com a questão da alimentação para passar, para poder fazer essa indicação. Mas veja só que diferente. A pessoa está fazendo o acompanhamento, tipo da alimentação, do que está comendo, tipo, geralmente um profissional da visão da medicina chinesa, ele vai ter bastante assim, alguns conhecimentos da alimentação, porque trabalha com essa questão dos elementos no corpo, né? E os alimentos, assim, são fundamentais, assim. Eu acho muito bonito, por sinal. E aí, tipo, se passa para que se faça essa compreensão. Você veja que se eu for, por exemplo, num gastro, ele vai exatamente ver ali o que é que está os efeitos, vai passar um medicamento para tratar daquilo ali. Salve lá, se tiver uma compreensão, uma sensibilidade, vai fazer algum tipo de indicação, não necessariamente um encaminhamento, mas uma indicação para se procurar uma pessoa que trabalhe com a questão emocional, porque azia, gastrite, todas essas coisas são geradas em função de estresse, de ansiedade, né? Também, né? Não só. Outra coisa interessante aqui, dentro das terapias, a gente faz questão, foi algo assim que durante muito tempo eu fiz muita confusão com isso, enquanto estava trabalhando também, e eu vejo muitas pessoas que estão fazendo formações, muitos terapeutas caindo nessa, de entender, agora que está mergulhando no universo das terapias, das práticas integrativas, de querer afirmar que é esse lado aqui que funciona, que são as terapias que funcionam, que tem que se utilizar de jeito. E não é. A gente chama práticas integrativas e complementares em saúde porque está complementando a visão biomédica. Que bom que existe.
né? Que bom que existe antibióticos para poder, na maioria dos casos, quando o corpo da gente está num excesso e que não pode, de que só uma abordagem com meditação, com algum outro tipo de intervenção não vai dar jeito, que vai acontecer para quem, tipo, sei lá, de repente já teve algum tipo de bactéria, como H. pylori, você pode tentar resolver com as práticas, com as terapias. E certamente vai ajudar bastante, vai ajudar, mas saber que vai ter algum tipo de situação que a gente precisa de uma intervenção médica hospitalar, porque é assim, que bom que existe. Um lado bom desse paradigma cartesiano de ter desenvolvido especificado para ter se trabalhado nisso, desenvolvido desse lado, essa é uma das vantagens, é que, de fato, houve uma especialidade. Eu acho que o salto agora, a quebra de paradigma, a indignação do Nicolesco foi justamente essa, que a gente precisa dessa abordagem, que a gente precisa tratar de uma bactéria com os antibióticos, mas a gente precisa, em paralelo a isso, fazer um encaminhamento para tratar das questões emocionais, para que o campo da pessoa, quando for tratado, não volte a ter. Por isso que essas terapias elas são complementares em saúde, é utilizado no tratamento da doença e também na prevenção, né? Então, acabei falando um pouquinho demais aqui nesse tópico, mas eu achei importante. Não, e é bem Então, eu vou importante passar um mesmo. pouquinho. Professor Paulo, aqui é a Ana, e Sim, Ana. eu assim, acredito muito nessa visão, né, que você está passando e de que uma não exclui a outra, né? Yin e Yang, né, elas se complementam. Eu costumo dizer Perfeito. que a medicina cartesiana entende muito de doença, e que as medicinas integrativas entendem muito de saúde, né? Então, a gente precisa cuidar muito das pessoas, cuidar muito da saúde, né? Com as medicinas integrativas, né? Mas quando a gente chega no ponto assim, da doença, de uma manifestação física já, a medicina cartesiana nossa, ela é realmente um bálsamo, né? Porque imagina, hoje a gente quebra um osso, a gente não precisa ficar com o braço torto, né? Se fosse uma abordagem só natural, então a gente teria que estar disposto a quebrar um braço e ficar com o braço cicatrizado torto para sempre, né? Então, é bem importante mesmo a gente estar em paz com o tempo que a gente escolheu estar encarnados, né? Gratidão. Eu que agradeço, Ana. Muito, muito boa a colocação, e é isso mesmo. Ó, é natural, à medida que quando a gente vai se aprofundando nas práticas, nas terapias, a gente vai lendo mais e vai absorvendo essa essência e vai afirmando muito o que as literaturas, o que a gente está aprendendo, e a gente vai deixando um pouquinho de lado. Mas aí, se eu pudesse dar essa dica, deixar para vocês que estão iniciando como um antivírus para ficar ativado, assim, ó, estou aprendendo sobre as práticas, vou mergulhar, mas vou sempre lembrar que elas são também complementares. A gente não está negando o que já se tem, o que a ciência já trouxe de bom, a gente está complementando. Quem estiver negando do outro lado, aí é problema do outro lado, não é nosso. A gente está integrando, por isso que são integrativas, né? Aí, nesse sentido, a gente tem dentro dessas abordagens, os novos paradigmas conscienciais, que foi um estudo recentemente que eu desenvolvi, um curso que eu fiz, eu ouvi tipo, várias abordagens assim nesse sentido interessante, tanto na área da saúde quanto na área da educação, e pensei, poderia compartilhar esses conhecimentos de uma certa forma. E aí elaborei um cursozinho com são 5 horas de videoaula só falando sobre essas abordagens. Aí a gente passa um pouco pelo o paradigma tradicional para poder ver como é que nasce um paradigma na nossa sociedade, essas coisas, para poder entender como é que ele é rompido até chegar em diversas práticas que trabalham nessa visão holística. E aí tem as práticas integrativas, tem a física quântica, os princípios da física quântica, assim, são muito bacana. Eu não sei se está na matriz curricular de vocês, tem alguma disciplina disso, mas se não tiver, vocês podem ir estudando em paralelo assim, porque é muito bacana para poder entender um pouco das questões dos fatores energéticos. Vocês vão ouvir falar muito em energia, e é importante quando for falar na terapêutica de vocês, para outras pessoas, enfim, for dar cursos, palestras, alguma coisa assim nesse sentido, saber que energia é essa, para não estar falando apenas repetindo palavras sem estar entendendo
um pouco do que é. A física quântica, ela só traz, assim, traz várias coisas, né? Mas uma delas, assim, que eu acho muito bacana, pertinente para a gente para cá, é entender que ela coloca em xeque justamente os pilares desse materialismo cartesiano, porque traz a ideia de que o observador, no momento que está percebendo como que funciona a realidade microscópica, observando as partículas subatômicas, ele tem a capacidade de modificar o comportamento dessas partículas. Para a ciência, até então, desde Newton, matéria é tudo que eu vejo, que eu toco, que eu pego, e onda é o som que está se reproduzindo aqui no espaço, as ondas de Wi-Fi que está passando, está chegando até vocês. Então, isso é onda. E essas duas coisas, elas não, até então, dentro dessa visão cartesiana, não se misturam. Ou é uma coisa ou é outra. Né? Isso foi um dos pilares assim mais fortes que perdurou aí mais de 300 anos. Nas experiências da física quântica com Young, em 1800, em 1935, refizeram a experiência da fenda dupla, mostrou que o observador, quando ele está observando como se comportam essas partículas, a partícula, a matéria ou a onda, essas partículas elas tomam conhecimento de que estão sendo observadas e mudam seu comportamento simplesmente pela presença do observador, trazendo de volta todo o misticismo, todo o debate sobre o que é a consciência, sobre o que é a espiritualidade, sobre o que é o espírito. Então, o que é que está fazendo essas partículas mudar? Então, a partir daí surgiu diversas teorias, diversas abordagens que falam a respeito dessa dimensão consciencial, certo? Então, para quem quer se aprofundar, tem outros aí, como o princípio da complementaridade, o princípio da incerteza do Heisenberg, que são coisas assim muito bacanas que eu estou deixando assim, dando de ideias para que vocês vão estudando devagarzinho, certo? Pode parecer um pouquinho difícil no início, mas vocês vão se acostumando, tá bom? As inteligências múltiplas é uma abordagem que está surgindo principalmente dentro do campo no campo educacional, que fala que temos 7 inteligências. A gente tem uma inteligência matemática, que são tipo geralmente a linguística, né, que é realizada nesses testes de QI, mas temos uma inteligência naturalista para conseguir trabalhar com plantas, é algo que já vem intrínseco a nós, sinestésica corporal, que são pessoas que têm habilidade para dança com o corpo, enfim, são pelo menos 7 tipos de inteligências que mostram também uma quebra de paradigma nesse sentido educacional, de que quando a gente for dar uma aula, por exemplo, de naturopatia, que utilize outros tipos de abordagens que não apenas um slide. Eu fiquei pensando poxa vida, fiz essa especialização, como é que eu vou chegar hoje para essa aula? Eu vou só apresentar slides? Bom, eu vou eu vou aceitar as circunstâncias que eu tenho para hoje, agradecer por essa possibilidade de poder fazer desse jeito, mas deixar a dica para que a gente vá pensando nisso, inclusive, para que quando a gente for expor conteúdos assim, que os conteúdos eles sejam passados de uma forma que a gente tem aqui, 13, 14 pessoas, cada um de vocês tem uma habilidade diferente de absorver conteúdo. Eu estou passando uma única habilidade de transmitir isso, onde tem alguns de vocês que estão pegando mais informação e tem outros que não estão pegando. E isso não determina o nível de inteligência de vocês, determina a habilidade que vocês têm diante dessas ferramentas aqui, tá bom? Então, eu pensei assim, das coisas que eu falei, se tiver alguém aqui que tem uma habilidade com música, com corpo, com desenho, e de repente queira fazer uma ilustração, uma demonstração do que foi falado até agora, do que aprendeu, a fim de colocar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E aí também temos a psiconeuroendocrinologia, que é estudado bastante dentro das neurociências, a neuroplasticidade. Eu venho fazendo especialização também. Neurociência e meditação é uma especialização só, e tenho, assim, nessa parte dos estudos, descoberto muitas coisas interessantes que se o nosso sistema educacional, se o nosso sistema de saúde os nossos profissionais fossem treinados assim, para falar sobre essas coisas. Olha, você sabia que neuroplasticamente você tem uma habilidade no seu cérebro, de que se você treina uma nova habilidade todos os dias, você vai conseguir desenvolver ela de forma a deixar o seu cérebro forte, e de que essas crenças, esses paradigmas que foram colocados na nossa cabeça, de que a gente nasce de um jeito e vai se tornar assim, vai ver assim para sempre, isso é mentira. A neuroplasticidade fala sobre isso, de que a psiconeuroendocrinologia fala que se você pensa muito negativo, você vai
tender a liberar muita substância química. Essa substância química, esses neuropeptídeos, eles vão chegar até as suas células. Dentro dessas células vão ter receptores. Esses receptores selecionam essa química através da impermeabilidade e, com o tempo, passa a receber exatamente a química que está sendo gerada pelo meu pensamento negativo. Eu penso negativo, fico pensando negativo, 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 essa química vai chegando, minhas células vão recebendo e chega um momento que todas essas células estão alimentadas de químicas negativas, porque esses receptores, eles se acostumaram a receber. Daí eu penso positivo, trago uma emoção positiva, até libero algum tipo de químicazinha boa ali, serotonina, alguma coisa assim desse tipo. Quando chega essa química nas células, os receptores não deixam entrar, porque o corpo está dependente de pensamentos, de químicas negativas que são geradas pelos pensamentos. Então, essa foi uma pesquisa da Candice Pearce, uma cientista muito reconhecida, teve naquele documentário Que Somos Nós, chamado A Molécula das Emoções, é um livro assim fantástico. E o contrário disso, o bom disso é que o contrário é verdadeiro, porque se eu penso positivo, se eu começo a mudar meus hábitos, as minhas formas de pensar, se eu passo a ter atividade física no meu dia a dia, se eu passo a cuidar da alimentação, botar alimentos orgânicos para o meu organismo, tudo isso vai estar ajudando eu estar mudando essa química, e os receptores eles vão mudando também, vão ficando habituados. Interessante nisso, e que é uma coisa até assustadora, é que quando o corpo está viciado nessas químicas negativas, mesmo quando eu não estou pensando negativo, esses receptores, essas células começam a implorar para que eu entre num pensamento negativo para poder liberar isso, mesmo sem que eu deseje. Isso é uma coisa muito séria, assim. Então, pensando nisso, um simples compreensão, um simples estudo, por que a gente não pega esses estudos assim, diz, vamos divulgar isso, vamos mostrar isso para todas as pessoas, porque as pessoas precisam saber disso. E criar didáticas, formas de poder se passar conhecimentos como esse, assim, porque realmente faz uma diferença. A partir do momento de saber disso, eu tenho pelo menos a responsabilidade de mudar alguns tipos de hábitos, como músicas que a gente escuta e bota a gente para baixo, que tem uma vibração negativa, como determinados tipos de pessoas naquele momento que tem uma tendência a estar pensando muito negativo, a estar botando um campo mesmo ali vibracional de densidade ali perto, e que se eu não tiver muito bom, eu acabo entrando, sabe? Então, são hábitos que eu vou procurar modificar para ir recuperando aos poucos a saúde celular. Veja só, eu recupero essa saúde celular do meu corpo através também do cultivo desses pensamentos, da observação, né, desse desenvolvimento dessa metacognição, de perceber os pensamentos, tentar mudar um pouco o foco quando a coisa chega, para que as emoções elas vão aos poucos se modificando. Mas vamos embora, que a nossa abordagem agora está chegando agora sobre a naturopatia e naturologia. Pessoal, vocês vão ver que são coisas tão simples assim de se tratar, por isso que eu deixei para o final. Eu aqui trago uma reflexão. Como podemos compreender essa abordagem transdisciplinar no universo das terapias integrativas? É um tipo de exercício. Se tem alguém aqui, por exemplo, que trabalha com meditação floral, mais de uma terapia, ou mesmo que não seja necessariamente dentro das terapias, mas que tenha uma abordagem clínica, algum tipo de intervenção, ou tem a sua e conhece a do seu companheiro um pouquinho de outra abordagem, de um amigo, enfim, a gente vê como que essas abordagens, essa abordagem transdisciplinar, ela pode se relacionar dentro dessas terapias. Um exemplo, os florais. Os florais, eu trabalho com os florais, eu sei que os florais da Amazônia ele tem uma capacidade muito boa para pessoas que estão com algum tipo de transtorno, de ansiedade. Então, se eu passo uma fórmula, ali a fórmula de equilíbrio, né, a pessoa vai ter uma tendência a manter mais a calma, né? E aí eu trabalho com o reiki também. Então, como que eu posso relacionar o reiki aos florais, sabe? Tipo, justamente para ir desenvolvendo na gente essa ideia de que você recebe uma pessoa, porque o profissional de naturopatia, naturologia, o que é que ele vai fazer? Ele vai receber, ele é tipo, numa simbologia, um clínico geral. Quando você está no atendimento, você tem a sua clínica, então você vai receber o paciente, ele vai contar
você vai fazer uma anamnese com ele, ele vai fazer um relato da vida, como é que tá o corpo. Ah, estou sentindo incômodo, estou com insônia, tenho isso, aquilo, como é que tá as emoções? Tenho tido tristeza pela manhã, como é que tá a relação com a família? Ah, tenho essa dificuldade com isso. Você vai fazendo toda uma abordagem a fim de compreender o máximo de pontos, todo o processo histórico de todas essas dimensões, para poder passar uma terapêutica, para poder passar um conjunto de terapias que se relacionem bem a fim de ajudar aquela pessoa. Ou seja, não é apenas uma única intervenção. Quando amanhã eu vou fazer um atendimento, a pessoa que foi indicada por minha companheira, ela falou, disse, Paulo, a pessoa, né, que estava buscando um atendimento, Paulo, eu estou com enxaqueca, o que é que você indica? Aí eu lembrei disso, ó, a prática que eu trabalho, o trabalho que vai ser bom para você é a massoterapia, a marmoterapia, que são pontos da medicina Ayurveda que tem a função de desbloquear determinados tipos de pontos na cabeça energética, que realmente é a coisa, assim, para enxaqueca que eu vi que, para mim, que mais funciona. Aí eu faço uma intervenção como essa. No final, eu coloco os pontos de auriculoterapia para poder auxiliar. Se você tem a possibilidade de tomar um floral em casa para ir tratando das questões emocionais que estão relacionadas a essa dor de cabeça, para que você, tipo, passe alguns exercícios de respiração, de meditação, para que você ajude desenvolver habilidades de conseguir perceber o que é que pode estar gerando essa dor de cabeça. Então, são intervenções nesse sentido. Tá bom? Então, eu queria que vocês pensassem aí, não é necessariamente algo para se responder agora, mas pensar assim, dentro desse universo de terapias que eu trabalho, mesmo que seja duas, como que eu posso relacionar as duas? Que paciente, se chegar, que vamos dizer assim, que situações ele traga que eu posso indicar mais de uma ou outra terapia. Vocês podem pensar, inclusive, para quem esteve aqui presente nas aulas que foram ministradas na medicina chinesa, floral, aromaterapia, não é isso? O reiki, tá bom? É só para fazer um pouquinho de reflexão para que vocês comecem a visualizar esse universo de práticas integrativas dentro dessa abordagem. Mas, afinal, o que é que são essas duas práticas? Naturopatia ou naturologia são coisas distintas, são coisas complementares, é uma única coisa. Vocês têm uma ideia disso, assim? Alguém gostaria de falar alguma coisa breve assim relacionada a essas duas coisas? Não precisa ser a verdade, não, viu? Pode ser o que vocês acham, só para a gente ter uma pequena noção. Ninguém? Então vamos seguindo. Eu tenho. A Luciana quer falar. Pronto, vai lá, Luciana. Não é a Luciana, é a Elizabeth. Ah, desculpa. Eu não sei por que mudou o nome aí, mas tudo bem. Você estava como Isadora e agora Elizabeth. Então. E a Elizabeth. Então tá bom. Então, a minha visão a respeito da naturopatia é que fosse alguma coisa mais relacionada à alimentação, a buscar alimentos orgânicos, naturais, também a questão da fitoterapia e homeopatia. Essa era a minha visão. Agora, naturologia, isso para mim é algo novo. É um termo que veio aflorando aqui nas conversas antes de começar as aulas oficiais. Pronto. Agora apareceu Elizabeth aqui. Pronto, Elizabeth. É por aí mesmo assim que a gente vai tratar. Eu imagino que outras pessoas que não quiserem falar têm algum tipo de dúvida assim, em relação a isso, algum tipo de compreensão nesse sentido. Então, agora, a ideia é que a gente destrinche um pouquinho. Um dos pontos, assim, esse quadro aqui foi exatamente a metodologia que eu utilizei para falar sobre meditação e religião. Eu estou fazendo mestrado em Ciências das Religiões e há muito essa discussão. Meditação é religião? É ou não é? Não, mas tem o mindfulness. O mindfulness é uma prática totalmente laica, desprovida de termos religiosos, coisas assim do tipo. Então, dentro da abordagem transdisciplinar, eu desenvolvi essa metodologia para no final das contas, a gente chegar num tipo de reflexão paradoxal que simplesmente
nenhuma vertente nega uma ou outra, porque a gente tem muito isso exatamente por essa visão fragmentada de colocar duas coisas, uma de um lado, e vê-las como coisas antagônicas, rivais. E a gente está muito nessa lógica, muito nessa lógica. A gente pode tirar isso, por exemplo, pela situação política no momento que a gente está. Chegou a uns tipos de crises sociais que se gerou muito essa ideia dicotômica de que ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, e pessoas que simplesmente não têm exatamente uma visão formada sobre esse ponto de vista ou sobre esse ponto de vista, quer se colocar um pouco no meio, quer encontrar outro, não consegue. Porque, às vezes, até tem mais um pouco de relação com um lado do que com o outro, mas não é em total. Então, essa visão assim fragmentada, dicotômica das coisas, dualista, gera muitas crenças, mal interpretações, certo? Então, a ideia dessa metodologia é para que a gente chegue num paradoxo. Eu venho de uma filosofia, de uma ideia, tenho uma ideia de que a melhor forma para que você, inclusive na terapêutica, quando chega pessoas assim que traz uma questão e que a questão, por exemplo, de uma dor, vamos dar o exemplo de uma gastrite, é algo terrivelmente, é algo muito ruim para o corpo, para a vida daquela pessoa, tentar fazer ela entender que esse desequilíbrio no corpo, que isso pode ser uma oportunidade muito bacana para que a pessoa avance, evolui muito mais do que quando ela estava antes disso, é difícil. Quando a pessoa chega nesse e tem esse insight, tem essa visão em formato de paradoxo mesmo, parece que a gente avança. Estou dizendo isso porque, às vezes que eu tive esse insight de ficar num sentimento muito ambíguo, sem saber o que era isso, realmente foi aí onde eu compreendi que poderia avançar mais, quebrar o paradigma. O Niels Bohr, a respeito dos paradigmas que surgiu dentro da física quântica, ele disse, ainda bem que a gente chegou em um paradoxo, que a física clássica não conseguia explicar o que estavam aqueles fenômenos através de um paradoxo, porque quando você explicava pelo lado material, você negava o lado físico, energético, o lado energético. Quando você tentava explicar pelo lado energético, você negava a matéria, né? Esse é o princípio da incerteza e da complementaridade também que se relaciona. Então, é um paradoxo muito grande que não consegue ser respondido. Ele disse, agora a gente está com esperança de avançar, porque a gente chegou nesse sentido. Evidentemente, aqui que a gente não está tratando de duas vertentes. Naturologia e naturopatia, eu já vou adiantando, não são coisas rivais. O que acontece é que ambos têm um processo, vamos dizer assim, histórico, um pouquinho diferente apenas em questão de termos de nome. Mas em questão de filosofia, de prática, de abordagem, a gente vai ver que tem bem coisas semelhantes. Então, a gente pode dizer que o Benedict ele foi um alemão que desenvolveu, ele morou nos Estados Unidos, desenvolveu principalmente nos Estados Unidos a naturopatia. E ele traz assim esse entendimento, para muitas pessoas traz um pouco dessa confusão, porque naturopatia dá a ideia de que está mexendo na apatia, essa questão da apatia é a doença em si, está tratando com isso, quando, na verdade, a forma como ele entendia isso é justamente como um sofrimento, como uma paixão excessiva, ou algo ligado a uma questão subjetiva, a uma questão de um sentimento, né? Então é isso. E ele traz os seus princípios filosóficos, assim, nos filósofos gregos, né? Sócrates, Hipócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. E tem, principalmente nessa tipologia aí, a Índia, a China, né, e outras vertentes. E ela vai crescer mesmo dentro, assim, nos Estados Unidos, é onde principalmente cresce, que ele começa a estudar as terapias voltadas com a água. Então, começa também a colocar outros tipos de abordagens que têm essa linhagem mais natural para tratar o holístico, para tratar o todo. Então, começa a surgir também um conjunto de práticas em torno disso. Então, tudo que vem sendo voltado para tratar a saúde, seja pelo lado da alimentação, dos elementos, da água, dos alimentos, enfim, vai passando a ir assumindo um escopo de práticas voltadas para isso, certo? Então, a naturopatia, ela tem, vamos dizer assim, enquanto processo histórico, ela tem um início nesse sentido. Claro que ele não inventou nada, ele foi apenas um sistematizador, essas coisas, elas simplesmente, essa abordagem, ela já está presente no universo, o que a gente precisa despertar
para isso, né, para essa forma de compreender. E também a gente vai perceber também que a naturologia, ela, nesse sentido, ela já tem, enquanto nome, ela já tem um surgimento aqui dentro do Brasil que foi influenciado principalmente pelos movimentos de contracultura, de nova era, e principalmente voltado para a cultura local de cada região que se tem, os benzedeiros, as pessoas que trabalham com os fitoterápicos, que trabalham com as plantas, com os alimentos, com os tipos de abordagens. Por exemplo, na minha cidade, eu sou de uma cidade chamada no interior da Paraíba, Princesa Isabel, uma cidade pequena. Vim aqui para João Pessoa em 2007, mais ou menos, e lá, desde criança, eu via assim, que tinha muito costume das mães, quando tinha filhos em casas doentes, levar os filhos, assim, quando tipo, ia no médico e não dava jeito, coisas assim do tipo, e levava na benzedeira, que botava uns galinhos ali de arruda, outros tipos, e tratava, e as pessoas melhoravam, né? Então, nesse sentido, a naturologia, ela tem essa dentro, enquanto nome, dentro aqui tipo do Brasil, ela recebe essas influências, mas a gente vai perceber que os princípios vitalistas que está dentro da naturopatia e também essa visão multidimensional, né, que temos várias dimensões, dimensão física, dimensão emocional, mental, uma social, uma psicológica, tem a questão do movimento ambiental, todos esses dois princípios, eles estão contidos nessas duas filosofias. Observa-se que na definição de naturologia, essas duas filosofias da naturopatia estão presentes. Então, a gente está vendo pontos similares. Cabe aqui mencionar brevemente duas peculiaridades da naturologia no Brasil. Uma delas é a proposta de dialogar as diversas racionalidades de saúde. Isso aqui é uma coisa interessante, como princípio epistemológico. Então, a gente viu lá no início aquelas racionalidades, a biomédica, a fitoterápica, a medicina chinesa, a ayurvédica, o termalismo, a crenoterapia, que trabalha com as águas, né? A naturologia ela teve essa proposta de fazer esse diálogo com essas terapias. E ainda a ênfase dada na relação terapêutica, a relação de interagência. Outra coisa legal, assim, dentro lá do CEPIX, a gente chamava os pacientes, que não chamava eles de pacientes, eu tentava se reeducar a chamar eles de interagentes, porque são agentes ativos que estão envolvidos no seu próprio processo de saúde, né? Onde no atendimento convencional médico, o paciente vai lá e coloca a responsabilidade, de uma certa forma, no médico. O médico que vai curar a pessoa, que vai passar o medicamento que vai fazer a intervenção, né? Dentro dessas abordagens, a gente vê que a gente convida a pessoa para ser um agente ativo no seu processo de saúde, certo? Então, essas abordagens aqui, elas estão tanto dentro da naturologia quanto da própria naturopatia. Aqui no Brasil, a naturologia, ela foca nisso, nessa questão de fazer dialogar essas racionalidades, certo? Dá uma respirada aqui, porque eu estou acelerado um pouquinho e é bom também dar uma respiradazinha. Alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa, pessoal? Não? Então, vamos seguindo. Vejam só, a naturopatia, ela tem essas duas filosofias e 7 princípios, certo? Esses princípios, eles são bem interessantes, que a gente vai ver agora, para, de uma certa forma, para deixar mais claro exatamente o que são os princípios da naturopatia, que aí a gente vai ter uma visão e vai observar se isso tem alguma relação com a naturologia, para a gente se encaminhar para fazer uma síntese, uma reflexão maior sobre essas duas coisas. Então, vejam só, os 7 princípios da naturopatia. O que é que um naturopata, as habilidades que ele precisa ir entendendo, desenvolvendo para aplicar em sua terapêutica? Ensinar. Ele vai educar o paciente, encorajar a autorresponsabilidade, essa coisa que eu estava falando da interagência, é trazer a responsabilidade para ele, fazer entender que dentro desse processo ninguém é vítima, tem todo acontecimento, toda doença, qualquer coisa que esteja acontecendo tem uma causa,
a gente vai aprender a tratar o todo, né? É isso que eu estou falando aqui o tempo todo, que temos aspectos emocionais, espirituais, mentais, e que todos esses fatores ajudam a corroborar no entendimento, na compreensão, na ressignificação ou na cura, a palavra que a gente queira colocar, no equilíbrio daquela situação. A prevenção, né, o naturopata ele sempre vai procurar enfatizar essa questão da prevenção, né, fazer de uma forma com que a gente se torne cada vez mais autoimune. Naturalmente, o bem-estar, trabalhar para desenvolver o bem-estar e saúde para os nossos interagentes. O poder curativo da natureza vai buscar dentro da natureza as formas, todas as possibilidades que a gente tem para poder ajudar a equilibrar o nosso corpo, né? Dentro da visão das inteligências múltiplas, o autor, acabei esquecendo o nome dele aqui, ele coloca uma dessas inteligências que é a inteligência natural ou naturalista, que é aquela habilidade que a gente tem de mexer, de trabalhar com a terra, com a natureza, com as plantas. Não sei se vocês já perceberam pessoas que dizem assim, fulano tem um dedo verde, que planta um negócio e a coisa pega e vai desenvolvendo um tipo de relação ali. A física quântica, ela mostrou que nós não estamos mais separados da matéria. Toda a matéria, na verdade, é um conglomerado de energia. Se a gente der um zoom aqui nesse celular, for ampliando, vai chegar um momento que vai ter energia pulsando. A mesma coisa da mão. O que vai diferenciar uma coisa da outra, no seu nível mais profundo, é a informação que está contida. Então, em plantas, a relação que já se tem de estudos, dentro dessa lógica da consciência ambiental, que se tem, que mostra que as plantas têm uma relação entre si, que existe uma relação, que elas são sensíveis a pensamentos, a estímulos humanos, é muito grande. Tem um artigo, inclusive, que eu fiz juntamente com uma amiga minha, que foi uma pesquisa que a gente fez para testar meditações, práticas, intenções com plantas, e os resultados assim foram fantásticos. Quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre isso, pode ver a experiência do Emasuro Emoto, né? A experiência lá das águas, o japonês que testou a emoção das águas, colocou palavrinhas e foi observar a estrutura congelada molecular da água e ver desenhos, formas geométricas que se formavam, tá bom? E é muito interessante esse estudo. Identificar e tratar a causa. O naturopata procura identificar e remover as causas que estão conduzindo à doença e não suprimir os sintomas. A palavra aqui está suprimir sintomas, mas é porque foi cortado aqui pelos quadros das fotografias aqui dos vídeos, viu? Não suprimir os sintomas no sentido de que você tem uma dor no joelho, então a gente vai fazer uma intervenção, evidentemente, para que essa dor diminua, mas procurar o máximo não fazer intervenções, aí tipo realmente entra um pouco nessa questão mais médica, para poder expulsar esse sintoma, porque se tem a compreensão de que quando a gente não trata ele na causa, o exemplo da dor de cabeça, quando eu tomo o remédio e a dor de cabeça passa, depois de uma semana ela vai voltar a dor de cabeça, porque eu não estou tratando a causa dessa dor de cabeça, que pode ser uma questão emocional. O comprimido ele é muito bom para resolver o efeito naquela hora, quando a pessoa está em desespero. Isso é muito bom. Mas fazer por onde a pessoa começar a compreender o que é que está gerando, qual é a causa disso, né? Então, essa questão de suprimir os sintomas é isso aí. Claro que quando se tem um tipo de situação em que esses sintomas eles estão colocando em risco a saúde mesmo da pessoa, desenvolver algum tipo de doença, a gente lembrar disso, fazer a intervenção que precisa ser feita, a intervenção biomédica para poder tratar daquilo ali, para continuar com os tratamentos naturais para ajudar a pessoa a reequilibrar-se, né? A recuperar esse vitalismo que é tanto falado dentro da naturopatia. Tem essa questão do não fazer mal. O naturopata segue 3 princípios para evitar fazer mal ao paciente. Utilizar substâncias medicinais naturais, né, o ideal, evitar a supressão de sintomas, respeitar o conhecimento do poder curativo individual, no sentido de conseguir um bem-estar total do indivíduo. Essa é um dos princípios assim muito utilizado dentro da naturopatia, dentro da naturologia. Você saber que o seu corpo
ele tem capacidades naturais para conseguir a autocura, né? O exemplo, se eu corto o dedo sem querer aqui, alguma coisa assim acontece, um acidente, o processo que o corpo vai fazer para poder se curar é muito bonito. Tipo, o sangue vai começar a coagular para criar uma proteção, para criar uma casquinha, para que dentro o tecido depois comece a se regenerar até chegar à cicatrização. Então, o corpo tem uma tendência a fazer isso com todas as outras questões que acontecem. A questão é, quando o efeito está muito grande, fica mais difícil para ele fazer isso. Aí a gente utiliza a natureza. Quando não consegue dar conta disso, a gente utiliza intervenções um pouquinho mais fortes para poder complementar, para poder trazer a saúde, tá bom? Então, nesse sentido, a tipologia da naturopatia, principalmente é essa, né, grega, chinesa e indiana, ou seja, a prática naturopática é considerada influenciada pela história, porque a naturopatia ela tem um movimento maior, né, principalmente na Europa, né? Então, no Brasil, os cursos que se tem de naturopatia são recentes, né? Inclusive, os cursos assim que são voltados assim para esse nome, tanto utilizam naturopatia como naturologia. No final das contas, o reconhecimento é o mesmo. Você tem uma formação em naturologia, por exemplo, eu sou especialista, sou especializado em naturologia. A matriz curricular é basicamente a mesma. O que muda é uma coisa ou outra, porque isso vai muito da acessibilidade dos coordenadores, enfim, de como que eles estão projetando. Mas a lógica, a terapêutica, o entendimento, a intervenção, todas elas estão inseridas dentro do conjunto das práticas integrativas, certo? Então, a gente está vendo aqui que a única diferença assim, que existe em relação a isso, vai ser falado também um pouquinho mais agora, é em relação a essa questão de onde surge, e principalmente que a cultura, a legislação de cada país pode trazer uma influência a respeito disso, certo? Então, a diferença qual é, afinal? Naturologia e naturopatia são coisas distintas? Esse aqui é um artigo ele é muito fácil. Se você colocar naturologia ou naturopatia, ele vai aparecer, vai ser uma das primeiras buscas que o Google vai dar. Está referenciado também no final, e que é interessante. Vocês leem porque algumas pessoas podem ter dúvida, perguntar a vocês a respeito disso, e vocês vão ter uma resposta para dar. Afinal, naturologia ou naturopatia? Parece que aquilo que distancia parcialmente enquanto praxis, a gente fala da praxis no sentido de unir a parte filosófica, subjetiva, a experiência, né, do que está por trás dos princípios, com a parte prática, com a aplicação, com a terapêutica em si. Então, a junção dessas duas coisas é o que a gente chama de praxis. O que vai diferenciar ela é justamente isso, a peculiaridade de cada local, né? Um pouco da filosofia do que se aproxima, a abordagem, a visão e concepções, mas o sentido, o entendimento, a finalidade é a mesma, né? Tem sido compreendidas como um sistema completo e complexo. Essa palavra complexo dá ideia de dificuldade, mas está falando um pouco da complexidade lá do Edgar Morin dentro da abordagem transdisciplinar. É importantíssimo que todo profissional de naturologia, de naturopatia, tenha um pouco desses, ao longo do seu estudo, ter um pouco desse conhecimento, que realmente vai ser muito bacana, tá bom? Que vai configurando-se como uma racionalidade médica. Olha que coisa interessante. Inclusive, teve uma autora, que eu acabei cortando o nome dela, ela escreveu esse livro, Naturopatia e Naturologia, uma nova racionalidade médica, que está se fomentando por agregar diversas terapias, esse conjunto de práticas, para entender isso como uma nova racionalidade médica. Então, nesse sentido, esses 7 princípios que foi falado, eles estão relacionados com a prática da naturologia, né? E esses paralelismos e essas chaves, elas são totalmente compreendidas e voltadas para a recuperação, para a busca, né, para a saúde, para essa compreensão holística. Então, o que eu posso trazer aqui assim para vocês nesse sentido é que eu acredito que se houvesse um único nome para essas duas coisas, poderia ser, vamos dizer assim, a ideia do terceiro incluído. Se tivesse um nome que juntasse essas duas coisas,
seria melhor, talvez, para evitar confusões, porque a gente está falando de duas práticas que têm a sua terapêutica, que têm a sua abordagem tipo, parcialmente iguais, né? O que vai diferenciar é justamente isso, porque a naturopatia, enquanto tipo nome, enquanto prática, veio antes, nesse sentido, veio se desenvolvendo fora. E aqui a gente, de uma certa forma, já... Tipo, muitos médicos, inclusive, que trabalham com a parte mais natural, nesse sentido, que tem essa compreensão da fitoterapia, vem utilizando esses tipos de abordagem. Enquanto práticas, vamos dizer assim, institucionalizadas, está se fomentando esse conjunto de saberes e práticas para que se torne, de repente, uma racionalidade médica. Tá bom? Então, a abordagem principal era essa que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado um pouquinho compreendido, um pouquinho sobre essas duas práticas. Aqui tem as referências do que foi colocado hoje. Gostaria que vocês depois pegassem esse conteúdo, lessem, porque é bastante interessante assim para vocês que vão se formar especialistas na naturopatia ou naturologia. Inclusive, só para compartilhar uma coisa, esse curso que eu estou fazendo, o que eu fiz, né, o de naturologia, era Naturologia Terapias Holísticas. O nome do curso era esse. Depois, vamos fazer uma modelagem aqui. A gente bota naturologia aplicada às práticas integrativas, porque está tudo dentro, e a naturologia está trabalhando nesse sentido de dar base, de referenciar todos esses conjuntos de terapias, né? Então, pessoal, tá aqui as referências. Eu realmente tenho muito a agradecer a participação, a paciência de vocês aqui.